My brothers and sisters, Meus irmãos e as I irmãs, stand in our beloved conference center once again, ao falar a você de novo desse adorável centro de conferências novamente, lembro-me das palavras do apóstolo Pedro. Senhor, bom é estarmos aqui. my thoughts today are centered on the words of the Meus pensamentos hoje estão centralizados nas palavras do profeta Nefe, que manteve o registro de seu povo após a morte de seu pai, Lei. I wrote, Nefe escreveu, these I write. e nestas escrevo as coisas de minha alma. I used to pass over this verse. Eu costumava ler esse versículo e pensava que a palavra coisas não era muito elegante ou espiritual, nem grandiosa o suficiente para ser utilizada com as palavras minha alma. The word things No entanto, descobri que a palavra coisas é utilizada nas Escrituras 2.354 vezes. in Moses, Por exemplo, no livro de Moisés, lemos: the all Eu sou o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Por meio de meu unigênito, eu criei estas coisas. words, behold, Nas palavras de Nefe, eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que vi and heard. e ouvi. Nephi's words raised the As palavras de Nefe suscitam as seguintes perguntas. A respeito de que coisas você pondera? Quais coisas realmente importam para você? Quais são as coisas de sua alma? of our souls are often Com frequência, as coisas de nossa alma são esclarecidas e aprofundadas ao fazermos perguntas. pandemic. I have met Durante a pandemia, reuni-me com jovens de todo o mundo em muitos devocionais, grandes e pequenos, por meio de transmissões das mídias sociais, e conversamos sobre as perguntas que eles tinham. old Joseph Smith had a question. Joseph Smith, aos 14 anos de idade, tinha uma pergunta profunda na alma e ele a apresentou ao Senhor. M. Nelson has O presidente Russell M. Nelson enfatizou: to the Lord. apresentem suas dúvidas ao Senhor e a outras fontes fiéis. Desire to Estudem com o desejo de acreditar em vez de terem esperança de encontrar uma falha na vida de um profeta ou uma discrepância nas Escrituras. scriptures. Stop increasing your doubt by Parem de ampliar suas dúvidas debatendo-as com outros que duvidam. to lead you Permitam que o Senhor os oriente em sua jornada, em sua jornada de descoberta espiritual. and ask me what I believe. Os jovens com frequência me perguntam no que eu acredito e por que acredito nessas coisas. Lembro-me de ter conversado virtualmente com uma moça. It was the first time Perguntei se ela era a primeira vez em que um apóstolo falava com ela. I smiled in response. Ela rapidamente respondeu que sim. The question for me was, Ela fez uma boa pergunta para mim. are the most important Quais são as coisas mais importantes que preciso saber? answered with the things of Respondi ela dizendo as coisas de minha alma, as coisas que me preparam para receber inspiração, que elevam minha visão para enxergar além das coisas do mundo, que dão propósito ao meu serviço no Evangelho e à minha própria vida. May I share with you some of the things Gostaria de compartilhar algumas das coisas de minha alma. I to all. Elas se aplicam a todos os que buscam se tornar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. 10 would be a good round number. 10 coisas seriam um número bom. Porém, hoje vou compartilhar 7, com a esperança de que vocês completem o restante com suas próprias experiências. Primeira, Father and amar a Deus o Pai e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus decreed the first great commandment. Jesus Cristo decretou o primeiro grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. President Nelson declared O presidente Nelson declarou sua devoção a Deus, nosso Pai eterno, e a seu Filho Jesus Cristo, quando foi chamado para liderar a Igreja do Senhor, dizendo: Eu os conheço, eu os amo, e me comprometo a servi-los, e a vocês, até o último momento de minha vida. so first, love the Father. Logo, a primeira coisa é amar ao Pai e ao Filho. Segunda, amar o teu próximo. Good idea. Essa não é somente uma boa ideia, é o segundo grande mandamento. Neighbors are your spouse. O nosso próximo é nosso cônjuge e nossa família, os membros da ala, os colegas de trabalho, os colegas de quarto, são aqueles que não são da nossa religião, aqueles que precisam de nossa ajuda e, na verdade, todas as pessoas. A essência de amarás o teu próximo se encontra no hino Amai-vos uns aos outros. Nelson reminds us, O presidente Nelson nos lembra, quando amamos a Deus de todo o coração, Ele volta nosso coração para o bem-estar dos outros. love yourself. Terceira, amar a si mesmo. Many struggle. Esse princípio é desafiador para muitas pessoas. Não é curioso pensar que amar a nós mesmos parece ser mais difícil do que amar ao próximo? Contudo, o Senhor disse:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele valoriza a divindade que existe dentro de nós. Devemos fazer o mesmo. Quando nos sentimos oprimidos por nossos erros, nossas tristezas, por sentimentos de inadequação, decepções, pela raiva ou pelo pecado, o poder da expiação do Salvador é, por desígnio divino, uma das coisas que eleva a nossa alma. Quarta, guardar os mandamentos. O Senhor deixou claro: se me amais, guardai os meus mandamentos. Esforce-se a cada dia para ser um pouco melhor, para fazer algo mais e para prosseguir em retidão. Quinta, sempre estar digno de frequentar o templo. Eu chamo isso de ser recomendado ao Senhor. Quer vocês tenham acesso a um templo ou não, estar dignos de uma recomendação para o templo válida vai ajudá-los a permanecer firmemente focados nas coisas que importam, o caminho do convênio. Sexta, ser alegre e animado. Tende bom ânimo e não temais, disse o Senhor. Por quê? Como se fomos bombardeados por desafios a todo momento? Por causa da promessa feita por Jesus Cristo. Eu, Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. O presidente Nelson descreve o Evangelho restaurado como uma mensagem de alegria. E ele explica: a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Sétima, seguir o profeta vivo de Deus. Esse pode ser o sétimo item de minha lista de coisas, mas para mim é o item de maior relevância quanto à sua importância hoje em dia. Temos um profeta de Deus na terra hoje. Nunca subestimem a importância do que isso significa para vocês. Lembre-se da moça que mencionei no início. Ela queria saber quais eram as coisas que mais importavam. Eu disse a ela naquele dia: siga o profeta vivo, e hoje enfatizo esse conselho novamente. Somos uma igreja distinta porque somos liderados por profetas, videntes e reveladores chamados por Deus para esta época. Prometo que, à medida que ouvirem e seguirem seus conselhos, vocês jamais se desviarão do caminho. Jamais. Vivemos em uma época em que somos levados de um lado para o outro, em que a espiritualidade, a decência, a integridade e o respeito estão sob ataque. Temos escolhas a fazer. Ouvimos a voz do Senhor por meio do seu profeta para acalmar nossos temores e levar nossa visão, pois quando o presidente Nelson fala, ele fala em nome do Senhor. Somos abençoados com escrituras e ensinamentos que nos lembram dessas palavras, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Foi assim com Naamã, que apesar de ser um grande líder militar na Síria, tinha lepra. O profeta Eliseu disse a ele que poderia curá-lo. Ele enviou seu servo para informar a Naamã que ele deveria se lavar no Rio Jordão 7 vezes para ser curado. Naamã desprezou o conselho. Certamente havia rios mais imponentes do que o Rio Jordão. E por que enviar um servo quando ele tinha a expectativa de que Eliseu, o profeta, o curasse pessoalmente? Naamã se negou a fazê-lo, mas por fim foi persuadido pelos servos. Se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farás? Ele, enfim, lavou-se 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. O relato de Naamã nos lembra dos riscos de se escolher seletivamente as partes dos conselhos proféticos que condizem com nossa maneira de pensar, nossas expectativas ou os padrões da atualidade. Nosso profeta constantemente nos direciona ao nosso próprio Rio Jordão pessoal, a fim de que sejamos curados. As palavras mais importantes que podemos ouvir, ponderar a respeito e seguir são aquelas reveladas por meio de nosso profeta vivo. Testifico de que já me reuni em conselho com o presidente Nelson para falar a respeito de assuntos importantes da igreja e do mundo e vi revelação fluir por meio dele. Ele conhece o Senhor, conhece seus caminhos e deseja que todos os filhos de Deus ouçam o Senhor Jesus Cristo. Por muitos anos, temos ouvido as palavras do profeta 2 vezes por ano na Conferência Geral. Contudo, devido às questões complexas de nossos dias, o presidente Nelson tem falado com muito mais frequência em fóruns, mídias sociais, devocionais e até mesmo em coletivas da imprensa.
Já tive a oportunidade de vê-lo preparar e apresentar mensagens profundas por meio de revelação que incentivaram as pessoas a expressar mais gratidão, promoveram mais inclusão a todos os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro e mais paz, esperança, alegria, saúde e cura em nossa vida espiritual. O presidente Nelson tem o dom de se comunicar, mas, acima de tudo, ele é um profeta de Deus. É impressionante pensar sobre isso, mas é fundamental perceber que a clara direção do profeta vai nos proteger do engano, da astúcia e das coisas mundanas que estão ganhando força no mundo atual. Revelação é a essência do manto profético. A proclamação, a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação do bicentenário ao mundo, proferida na Conferência Geral de abril de 2020, enfatiza que o Senhor está conduzindo esta obra. Nessa proclamação, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos declaram: com alegria declaramos que a restauração prometida segue adiante por meio de revelação contínua. A terra jamais será a mesma à medida que Deus congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas em Cristo e as coisas de minha alma são a essência desta igreja, deste evangelho e deste povo. Encerro meu discurso com um convite para que cada um de vocês pondere as 7 coisas da minha alma que compartilhei hoje. Amar a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, nosso Salvador, amar o próximo, amar a si mesmos, guardar os mandamentos, ser sempre digno de uma recomendação para o templo, ser alegre e animado, e seguir o profeta vivo de Deus. Convido-os a identificar os outros 3 itens de sua lista. Pensem em maneiras de compartilhar as coisas de seu coração com outras pessoas e incentive-nas a orar, ponderar e buscar a orientação do Senhor. As coisas de minha alma são tão preciosas para mim quanto as coisas de sua alma são para vocês. Elas fortalecem nosso serviço na igreja e o serviço em todas as áreas de nossa vida. Elas nos tornam comprometidos a Jesus Cristo, nos lembram dos nossos convênios e nos ajudam a nos sentir seguros nos braços do Senhor. Testifico de que Ele deseja que nossa alma nunca tenha fome nem sede, mas que fique sempre satisfeita com seu amor ao buscarmos nos tornar seus verdadeiros discípulos, a fim de que sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.